Olá pessoal, vamos para a nossa terceira dica sobre planejamentos completos. Eu terminei a aula de ontem falando que na nossa consulta inicial nós precisamos ter em mente o único objetivo de conduzir o paciente ao próximo passo, caminhando junto com ele dentro de uma filosofia de trabalho, né? Dentro de um método que você acredita que vai trazer resultados e vai te dar paz durante o tratamento. Eu falei também que nós não devemos economizar ao solicitar exames complementares. Então, se você está assistindo essa aula e você não viu a aula 1, a aula 2, volte nessas aulas. Isso faz parte de uma sequência lógica de raciocínio, desde as expectativas do cliente, passando pela consulta inicial e agora chegando nos exames complementares. E quando eu penso em exames complementares, é muito importante ter em mente que, se o caso envolve estética, um bom protocolo fotográfico é fundamental. Não é incomum nós vermos resultados estéticos de tratamento que, durante a caminhada do tratamento, ou durante o mock-up, ou muitas vezes, o pior de tudo, na fase de prova das restaurações cerâmicas, nós temos algum tipo de incongruência entre o que o paciente espera e o que você está entregando. E muitas vezes a falha existe porque nós não avaliamos bem. E avaliar bem vai muito além de entender as expectativas do cliente, vai muito além de uma boa avaliação clínica, vai muito além de simular o desenho de um sorriso para o seu paciente. Nós realmente devemos, se nós queremos caminhar sem dar voltas, nós devemos cumprir cada etapa com muito rigor. E eu acredito que um bom protocolo fotográfico te aproxima do seu cliente. O cliente consegue enxergar com muito mais clareza a situação inicial e nós conseguimos prever com muito mais tranquilidade o que nós precisamos fazer. Por exemplo, o caso dessa paciente que chega à clínica com dentes lindos, com uma translucidez incisal impecável, talvez o sonho de consumo da maioria de nós dentistas. Mas ela quer um resultado estético, ela quer uma melhoria estética do sorriso. E vocês já imaginaram no tamanho da responsabilidade de assumir um caso como esse, né, para conseguir melhorar o que a natureza já deu para essa cliente de mais belo. Então eu preciso sim ter um bom protocolo fotográfico, preferencialmente com uma câmera profissional, com uma iluminação adequada e fazendo uma série de fotografias que me permitam analisar a integração do sorriso com a face, avaliar linha média, avaliar planos horizontais, verificar a exposição dental com o lábio em repouso, ver a curva do sorriso, a projeção desses dentes em uma vista lateral, né, o volume desses dentes, avaliar numa vista intrabucal mais aproximada detalhes de posição da oclusão, se essa paciente apresenta desvios de linha média da mandíbula em relação à maxila, que pode nos trazer informações valiosíssimas. Uma fotografia com fundo preto que me permita analisar detalhes de textura, translucidez, proporção dental, ou seja, são cuidados que somente com o protocolo fotográfico eu vou conseguir ter segurança para dar o próximo passo. Uma fotografia com uma escala de cor para definir uma necessidade de clareamento, de mostrar para o cliente a situação inicial e onde nós podemos chegar, né? Logicamente dentro de um conceito de estética. E eu, dentro da minha rotina clínica, né, o que eu acredito como uma estética natural, eu faço essa foto com a escala de cor
partindo do tom BL3. Eu, particularmente, Alex, eu não gosto de dentes abaixo de BL3. Então, para o meu cliente, ele só vai enxergar dentes de BL3 para cromas, né, onde eu tenho mais saturação. Então, BL3, BL4, B1, são as cores que eu fico feliz em executar o tratamento. Existe algum problema em trabalhar com LT BL1? Problema nenhum. Desde que ao final do tratamento, o seu cliente realmente fique satisfeito, que ele fique satisfeito de verdade. Porque, como eu comentei anteriormente, às vezes ele pensa que sabe o que quer, mas nem sempre é assim. E nós já estamos, infelizmente, vivendo um começo de situações de retrabalhos estéticos, muitas vezes devido a uma falha de planejamento, a uma venda, às vezes até forçada, de um resultado, e isso aí vai trazer consequências, não só estéticas, porque a estética a gente consegue corrigir, mas e a consequência biológica? E a consequência de resistência desses dentes ao longo do tempo? Né? O famoso ciclo restaurador. O aspecto funcional, de muitas vezes a gente trazer problemas funcionais decorrentes de um tratamento mal planejado. Ou seja, se envolve estética, nós temos sim que pensar em estética, que fazer um bom protocolo fotográfico, mas principalmente imaginar que, querendo ou não, você é responsável pela biologia, pela resistência e pela função desses dentes ao longo do tempo. Caso contrário, ao invés de conseguir resultados consistentes, ao invés de buscar paz para a sua vida, você pode estar, em um primeiro momento, tendo um resultado, às vezes financeiro, às vezes de uma satisfação passageira, mas como isso vai ficar ao longo do tempo? Essa é a minha pergunta. E quando eu penso em estética, por mais que o cliente pense que quer só isso, eu preciso integrar essa estética com a função. E hoje, dentro da minha rotina da clínica, o escaneamento de arcada total, ele é um exame inicial básico para todo paciente que precisa de qualquer tipo de trabalho que envolva o mínimo de função e o mínimo de estética. E por que eu falo isso? Porque não existe longevidade estética sem equilíbrio funcional. Então essa análise que nós fazemos, e muitas vezes o software já nos dá uma possibilidade de visualização de alguns detalhes relacionados à oclusão, à desoclusão, é uma excelente ferramenta de comunicação com o nosso cliente. Então fica aí a dica de, além de um protocolo fotográfico, o escaneamento de arcada total, desde que feito com uma técnica correta, é realmente uma excelente ferramenta de exame complementar a ser solicitada para o nosso paciente. E quando eu penso em articulador digital, os articuladores digitais eles reproduzem muito bem hoje os movimentos a partir da MIH. Então, se eu registro o meu paciente em oclusão e faço as guias de desoclusão no articulador virtual, eu consigo resultados muito próximos do que é a realidade. A minha pergunta é a seguinte: como essa análise ela acontece antes dos dentes se tocarem? Aí que fica a pergunta. E para isso, muitas vezes, para a gente conseguir analisar de relação cêntrica para MIH, o nosso articulador convencional ainda desempenha um papel extremamente importante. E junto com isso, eu posso pensar que, tendo um protocolo fotográfico, tendo um escaneamento de arcada total, buscando uma montagem em articulador, eu tenho todas as ferramentas para começar a desenvolver o trabalho. E muitas vezes essa ferramenta de diagnóstico ela pode se transformar numa ferramenta de tratamento, como por exemplo, para a confecção de modelos de clareamento, às vezes um desprogramador de COIS que aí entra ainda na parte de diagnóstico, ou seja, são ferramentas que a gente vai organizando para entregar para o nosso paciente um planejamento seguro.
E por fim, a tomografia. Eu não consigo imaginar hoje executar uma cirurgia de implantes, por exemplo, sem o auxílio de um exame tomográfico. E quando eu integro a tomografia com os nossos softwares, os nossos projetos restauradores digitais, eu ainda tenho um grande benefício de executar, por exemplo, uma cirurgia guiada que traz muita previsibilidade, rapidez e conforto para o nosso cliente. Então, essa integração de protocolo fotográfico, de escaneamento intrabucal, de tomografia, vai nos dando uma segurança e uma clareza muito grande nos nossos planejamentos. A tomografia, por exemplo, como afastador labial, ela me permite fazer uma análise em caso de planejamento de cirurgia periodontal estética, de analisar se o meu paciente precisa apenas de uma gengivoplastia, se eu tenho que fazer talvez um aumento de coroa clínica com recontorno ósseo. Então é muito previsível. A gente consegue, fazendo a solicitação adequada dos exames complementares, ter uma segurança muito grande no nosso planejamento. Então, em resumo, no meu dia a dia da clínica hoje, eu julgo como indispensável para qualquer paciente que vai passar por qualquer reabilitação ou qualquer planejamento funcional estético, a execução de um protocolo fotográfico completo, tomografia, e aí a gente tem as mais variadas situações de área de abrangência para tomografia, né? E, logicamente, o escaneamento intrabucal. E o mais importante de tudo, você precisa, seguindo a nossa linha de raciocínio, desde o dia 1, entender realmente as expectativas do cliente, fazer uma excelente consulta inicial, solicitar adequadamente os exames complementares, que muitas vezes podem ser feitos dentro da sua clínica, ou você ter uma parceria com centros radiológicos que te entregam esses exames dentro do que você precisa. E por fim, você, além de fazer tudo isso, você precisa saber integrar a análise. Não adianta ter um excelente escaneamento, um excelente protocolo fotográfico, uma boa tomografia, se você não souber juntar e reunir essas informações para entregar um bom planejamento para o seu paciente. Só que isso é tema da aula de amanhã. Como realizar a análise estética e funcional? Te espero amanhã para mais esse bate-papo. Um grande abraço e até lá!